Olá, meus amados, estamos aqui mais uma vez, eu e Irmã Meire, para trazer uma palavra, continuar, né, onde a gente ficou, na nossa leitura. E você vai pegando a Bíblia aí, né, para acompanhar. Verdade. E essa noite nós vamos ler aqui Gálatas 4, versículo, a partir do verso 21, onde nós paramos, né? E aqui fala sobre Agar, Sara e Agar, né? Sobre Abraão, sobre aquela história lá. Isso aqui era o apóstolo Paulo mostrando o nível de escravidão que o pessoal ali de Jerusalém estavam, né? Tinha aquele jugo, né? Naquela época deles lá, né? Que essa carta foi escrita. Isso aqui não interfere assim que hoje vivemos livre. Ainda pessoas estão ainda em jugo de escravidão porque se deixam se escravizar, né? E também por não examinar as escrituras, As escrituras, né? Então vou ler aqui, ó. Gálatas 4, a partir do verso 21, diz assim: Dizei-me-vos os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar, né? Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Na época deles lá, né? Eles estavam em escravidão. E Paulo estava falando isso para ele. Eles estavam sobre julgos muito pesados, né? Daqueles líderes deles lá. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dá luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que a que tem marido. Continuando aqui. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac, apontando para Cristo, né? Como porém outrora, os que nasceram segundo a carne, perseguiam os que nasceram segundo o Espírito. Está falando pessoas que vivem carnalmente e outras que espiritualmente, né? E de geração em geração, a senhora entendeu, né? Assim também agora, lá na época deles, né? Contudo, o que diz a escritura? Lança fora, foi o que aconteceu com Agar, né? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum filho da escrava será herdeiro com os filhos da livre. De modo algum. Os filhos da perdição, como o apóstolo Paulo fala muito em algumas cartas. Porque neste caso tem os filhos da perdição, os filhos da escrava da salvação, né? E os filhos da livre. Quando Jesus veio ali no poço de Jericó, eu sempre falo sobre isso. Ele nos diz que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Que Jesus é o fim da promessa. Ele é a promessa concretizada na cruz. E aqui na frente a gente vai ver, né? Que é que o apóstolo Paulo fala. Aí, ó. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Aí o capítulo 5 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme, não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Apóstolo Paulo está bem claro dizendo que todo aquele que está sobre o jugo de escravidão, irmãos, pelo amor de Deus, a gente tem que viver hoje em espírito e verdade, é direto com o Pai. Então, se a gente crê em Cristo, então nós temos essa liberdade. Temos liberdade, porque, irmã, diz uma coisa. Ele veio para nos dar o direito à liberdade. Ele veio nos dar liberdade. Mas muitas pessoas confundem liberdade com libertinagem, não é isso. Não. Se
se nós temos o temor e cremos num Deus, nós precisamos de alguma pessoa estar lhe comandando. Nós não damos conta da nossa própria vida, não. Porque mais aqui abaixo nós vamos ver sobre a obra da carne. Pois é, né? verdade. Então, se nós somos filhos da livre, nós vivemos espiritualmente livre, nós não somos escravos de ninguém. O Espírito de Deus habita em nós, é esse Espírito de Deus que está nos ensinando, nos guiando no caminho certo. Como ele fala lá em Mateus 23, que nós não temos que ter um pai. Ele não está falando do pai físico, ele está falando do pai espiritual. O nosso pai, o nosso guia, quem é? O Espírito Santo. Na época deles, eles eram guiados pelo Filho. O apóstolo Paulo falou lá em Hebreus, tudo direitinho, sobre aquele nosso vídeo passado, nós falamos sobre isso. E aqui ele está dizendo que eles queriam viver e já estavam libertos, Cristo libertou eles, mas eles estavam querendo continuar circuncidando. E porque era uma exigência da lei. A lei, se nós lermos as cartas de Paulo a carta aos Hebreus, fala que a lei é um ministério de condenação e morte. É tanto de condenação que aquela mulher chegou diante de Jesus com aqueles homens pegos em adultério e eles disseram: mestre, a lei, eles falam bem claro, a lei nos diz que nós temos que apedrejar porque ela foi pega em adultério. Então, a lei de Moisés era um ministério de condenação e morte. Hoje nós estamos no ministério do Espírito. Glória a Deus por isso, né, irmã? Graças a Deus. Cristo se compadece. Cristo foi que morreu. Aqui à frente a gente vai ler mais à frente sobre que o apóstolo Paulo fala do escândalo da cruz. Mas nós vamos dar uma parada aqui no vídeo para ele não ficar muito longo. E agora nós estamos conscientes que isso aqui era uma alegoria apontando para os filhos da livre, que são os filhos espirituais, e os filhos da carne, que são escravos de quê? De todas as coisas ruins que a carne deseja fazer. Eles andam desenfreados. São os filhos da carne. Aí é por isso que ainda precisa de alguém para estar ali. Para ser conduzido por alguém. Que nem nós lemos a lei serve de aio. Por que tem muita gente que ainda tem seus líderes? Porque até que de certa forma a pessoa está ali no cabresto, até necessita, né? Necessita a lei como aio, né? Então, se ele tem um líder, é porque ele tem que estar encabrestado. Ele não sabe andar sozinho. É verdade, mãe. E aqui, se ele andar sozinho, ele vai fazer alguma coisa errada. Eu vou ler em 1 Coríntios 15, 46, o versículo 45 até o 47. E o 47, que diz assim, para ficar mais entendido, né? Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, Adão senão o animal. Pois é. Depois o espiritual. Adão era da terra, ele foi feito da terra e ele era terreno. Pode ler. O segundo Adão, que é Cristo, né? Cristo espiritual. Espiritual. Ó, 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor. É do céu. Do céu. E é esse do céu que conduz a nossa vida hoje. Conduz a nossa vida, que é o Espírito, o Espírito Santo de Deus agindo em nós. O próprio Jesus disse lá em João 14 que ele não nos deixaria órfãos. E que em Mateus 23 ele fala que nós não precisamos mais andar sobre jugo de homem. Lá ele está falando com os fariseus, mas serve até para hoje. Então, nós somos conduzidos pelo Espírito. Ele disse: não nos deixaria órfãos. Ele não deixou. Não deixou, graças a Deus. Santo, porque a gente tem esse entendimento, a gente está crendo que o Espírito de Deus age em nós, né? Faz morada em nós. Faz morada em nós, graças a Deus. E assim a gente crê e assim a gente fala, né? Então, uma felicidade para vocês, a todos, nós né? Vamos ficando por aqui. Fique com Deus, porque nós estamos com Deus, estamos bem, graças a Deus. Graças a Deus. E a gente agradece também a vocês, né, que estão aí acompanhando estas leituras, né? Aprendendo conosco. Aprendendo conosco, porque a gente, cada dia que a gente lê aqui, a gente aprende mais um pouquinho, um degrauzinho a gente sobe, né, irmã Meire? Então, fiquem com Deus, tá, meus amados? E até outro dia. Outro dia.
Amém, Abba Pai.